Boa noite. Olá, Vanessa. Deixa eu já Boa noite, Simone. O pessoal está chegando. Já vou aproveitar aqui para fixar nos comentários o site do Congresso. Boa noite. Já vou deixar fixado aqui para que depois vocês possam acessar. Congresso de Psicanálise rs.com.br. Aqui. Pronto. Agora o site já está fixado. Boa noite a todos, pessoal. Matusa, Bruna, Vânia, Ângela. Sejam muito bem-vindos a esse encontro, a essa live especial. Vamos ver. Lúcia, eu te aceitei aqui. Ei, boa noite, Luiz. Boa noite, minha querida. Uma alegria estar aqui essa noite contigo, com todas essas pessoas especiais. Sim, o prazer é meu estar aqui junto com vocês, aqui nessa live maravilhosa, né? Que a gente, do segundo Congresso Internacional, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Sim, esperamos que, com certeza, até lá já estaremos pelo menos mais tranquilos, né? Quanto ao deslocamento, a chegada até aqui, acreditamos que já vai estar tudo bem. Vai sim, com certeza. O pessoal aqui está bem animado, tá? Oh, que Bem maravilha! animado para estar aí. Então, pessoal, o congresso, né, vai acontecer em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, de 24 a 26 de outubro. Esse é o segundo Congresso Internacional de Psicanálise e o sexto Congresso Brasileiro do Saber Psicanalítico. Então, o congresso ele será híbrido. Para quem não puder participar presencial, tem a oportunidade também de participar online. E é importante, nesse momento, lembrar vocês que quem ainda não fez a inscrição tem a oportunidade agora de ir lá no site, que inclusive o comentário está fixado aqui, congresso de psicanálise rs.com.br, e efetuar a sua inscrição. Até o dia 31 de maio, nós estaremos com o primeiro lote. Então, tem a possibilidade de parcelar nos cartões, via Pix, via boleto. E qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à inscrição, não deixa de entrar em contato conosco, tá bom? Também no site ali vocês encontram o link de acesso ao WhatsApp para tirar ali todas as dúvidas que ainda restarem. Eu não sei se a Lúcia trancou aqui só para mim ou para vocês também. Tem como alguém me notificar aqui nos comentários? Vocês estão me escutando? Sim? Ah, tá bom. Então ela deve, aqui para mim, ela ainda tá como se ela estivesse na live, deve ter caído e ela já deve estar retornando. Tá bom. Pode ter sido a internet dela. Aproveitando então, enquanto a Lúcia está retornando, para falarmos sobre os trabalhos.
você que quer compartilhar o seu conhecimento, vamos fazer até o dia 7 de junho de 2024. Tem a oportunidade, então, de submeter o teu trabalho e compartilhar o teu conhecimento neste congresso. Então, não deixe de estar enviando até o dia 7 de junho. Ó, Lúcia voltou, vamos ver. Lúcia, te enviei o convite. Boa noite. Vamos ver se a Lúcia recebeu o convite. Ó, Lúcia está voltando agora. A Lúcia, pessoal, ela é presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo, psicanalista, analista de data e supervisora, psicanalista intercultural, psicopedagoga, diretora executiva pedagógica da Escola Freudiana de Vitória e doutoranda em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas. Ó. Olha aí a Luciene. Lúcia é maravilhosa, com certeza. Oi, voltei. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não mexi em nada e de repente caiu aqui. Então, tá? Sim, Mas eu já pode ter voltei. sido até às vezes a internet que fica um pouquinho, dá uma queda e cai e volta. Mas que bom que já deu tudo certo, já está de volta. Deu sim, estou de volta sim, tranquilo. Estava te apresentando aqui então para o pessoal, maravilhosa, que hoje vai estar nos presenteando então com o tema O Psicanalista, as demandas da atualidade e a inteligência artificial. E lembrando que o tema do nosso congresso esse ano é as novas demandas da clínica psicanalítica. Então, deixo contigo agora, Lúcia, para compartilhar esse conhecimento tão maravilhoso conosco. Então, Laís, boa noite a todo. O pessoal está entrando aí, o pessoal daqui do Espírito Santo, estou vendo aí que o pessoal está em massa aí, está todo mundo entrando, várias pessoas, parentes, tem muita gente entrando aí, né? E esse tema, Laís, que eu vou falar hoje, é um tema muito importante, um tema muito, muito, muito atual, né? A gente sabe que a teoria freudiana, né, da época do Freud, foi construída lá mais ou menos em 1800, né, 1800 até o final de 1900, no início um pouquinho, ele, né, escreveu alguma coisa, e a inteligência artificial, ela vem bem depois, né? E ela dá um impacto muito grande na vida de todos nós, inclusive na vida dos psicanalistas também. E se a gente hoje, como psicanalista, desconsiderar a existência da inteligência artificial, nós estamos também desconsiderando a evolução da psicanálise, né? Dos novos tempos e das novas demandas que a gente está vivendo. Hoje eu vou falar um pouco sobre essas demandas e sobre essa inteligência artificial, mas vai ser só um recorte, né, de todo o material que eu vou estar trabalhando lá no segundo congresso, né? E é algo assim, que para eu fazer essa palestra, para eu poder apresentar esse material, eu tive que estudar muito, porque tudo é muito atual para nós, né? Então, a inteligência artificial, ela é uma das áreas mais fascinantes e promissoras da tecnologia atual. E ela permite o quê? Que máquinas e dispositivos eletrônicos realizem tarefas que antes eram exclusivas dos seres humanos. E não apenas tarefas mecânicas, mas também tarefas que exigiam a atuação de profissionais especializados.
A gente sabe que quando Freud escreveu a teoria freudiana, não existia telefone, não existia televisão, não existia, né, muita coisa que tinha. Telefone tinha, mas era assim, muitas vezes exclusivo só para uma demanda. A maioria das comunicações eram feitas através de cartas, né? E ele também não tinha os equipamentos e materiais, né, que nós temos hoje para fazer uma investigação científica que ele queria tanto fazer. Então, hoje, nós temos material, nós temos equipamentos. Atualmente, muitas empresas estão fazendo investimento na inteligência artificial para aumentar a produtividade, né, inovar e obter vantagens competitivas também. Então, já que cada vez mais nós vemos ferramentas que antes só apareciam em filmes de ficção científica, né? E hoje, com as novas demandas que nós temos, a gente tem que estar se atualizando, o psicanalista tem que estar se atualizando, né? Então, essa geração mais nova que nasceu, né, depois de 2000, ele já teve um contato maior com essa inteligência. Mas nós, psicanalistas, né, que já temos, assim, 25, 30 anos de atuação profissional, então a gente nasceu numa outra época. E agora a gente está tendo que se atualizar para poder acompanhar essas demandas. Teve um momento da psicanálise que só se atendiam as pessoas presencial. E hoje a gente tem uma demanda diferente, que nós atendemos tanto presencial quanto online, né? E quem foi que proporcionou isso? Como foi que isso aconteceu? Então, é uma coisa muito nova para todos nós. Então, se a gente considerar, por exemplo, a história da inteligência artificial, como conhecemos, ela surgiu no século XX, né, com o avanço da matemática, da lógica, da ciência da computação, e em 1950, o Alan Turing, né, ele propôs o teste de Turing como um critério para determinar se uma máquina pode ou não ser considerada inteligente. Então, ele introduziu o conceito de máquinas que podem aprender com a experiência. Embora tenham havido avanços nas décadas seguintes, entre 1980 e 1990, a inteligência artificial, ela enfrentou um período de desilusão e de corte de financiamento, conhecida como o inverno da inteligência artificial. Apesar disso, houve avanços significativos, né, em algoritmos de aprendizagem de máquinas, como as redes neurais, algoritmos genéticos e aprendizado por esforço. No mundo, né, com o aumento da capacidade computacional e a disponibilidade de grandes volumes de dados no século XXI, a inteligência artificial experimentou um renascimento, ou seja, um boom muito grande, né? E quando a gente teve o período da pandemia, esse boom foi muito maior, né? Então, assim, foi algo muito interessante, era como se a gente tivesse num nível, né, num grau, e de repente a gente tivesse que todo mundo aprender coisas que antes, a gente tinha uma resistência muito grande em aprender. E aí a gente teve, né, as escolas de psicanálise, os psicanalistas tiveram que começar a aprender como lidar com essas máquinas, como atender os seus pacientes usando a nova tecnologia. Mas e aí, o que é a inteligência artificial? Ela é um ramo da ciência da computação e que se concentra no desenvolvimento de sistemas e algoritmos, né? E essas tarefas incluem aprendizado, raciocínio, percepção, compreensão, geração de linguagem natural, reconhecimento de voz
e de imagem, tomada de decisões e resoluções de problemas complexos. Olha que interessante isso, que a gente tem esse conhecimento tão grande, né? Mas, embora a inteligência artificial ela tenha origens na década de 1950, foi nas últimas décadas que seu desenvolvimento acelerou. E eu considero que acelerou muito mesmo no período da pandemia e pós-pandemia. Foi um boom mesmo, tá? Em todas as áreas do conhecimento. As escolas, todo mundo teve que aprender, né, essa nova forma de trabalhar. Então, o volume de dados disponível também aumentou a possibilidade de ensinar. E essas inteligências artificiais, de forma mais afetiva, ela tem sido considerada numa ampla gama de situações. Tá? Não fica só na área da engenharia, né? Então, como assistentes virtuais, veículos autônomos, análise de dados, medicina, finanças, entretenimento, né? E ajuda muito a nossa maneira de viver. Mas e aí? Como é que funciona essa inteligência artificial? Existem diversas, né, técnicas e algoritmos para se ensinar uma máquina a realizar uma tarefa. Na maior parte dos casos, quando ouvimos falar de inteligência artificial, nós estamos falando de algoritmos, né, de machine learning, né? Então, qual é a diferença entre esses dois? Em algoritmos de machine learning supervisionados, por exemplo, a ideia principal é que, após um processo de treinamento, né, que seja construído um modelo capaz de fazer uma conexão entre um tipo de entrada desejada e uma saída desejada. Então, além disso, existem outras abordagens que fogem à aplicação supervisionada. Um exemplo são os algoritmos não supervisionados, que recebem dados sem informação de uma saída desejada, né? Existe também a aprendizagem por reforço, onde os algoritmos aprendem a tomar decisões através da interação com o ambiente e recebendo esse feedback na forma de recompensas e punições, né? Mas o que ela é capaz de fazer? O que a inteligência artificial é capaz de fazer na nossa vida? Né? Então, a gente tem reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural, visão computacional, aprendizado de máquinas e análise de dados, jogos e entretenimentos, tomada de decisões e planejamento. Olha que interessante. Robótica, diagnóstico médico e tratamento personalizado, arte e criatividade, automação de processo, pesquisa científica e inovação. Então, praticamente a nossa vida mudou toda quando entra a inteligência artificial. E se a gente não considerar que ela trouxe inúmeros benefícios, não só para a área da engenharia, mas para a área da medicina, para a área da saúde, para a área humana, né? Para a área da biologia, da genética, ela trouxe muito avanço. Então, a neurociência, ela se destaca atualmente na busca de resposta sobre o cérebro, suas funções e funcionamento da mente e comportamento humano. A inteligência artificial, o que acontece? Ela inaugura um novo modelo entre psicanálise e a ciência, pois subverte a noção tradicional, né, de um eu autônomo, uma vez que ela busca a criação de uma mente em uma máquina. Olha que interessante isso, né? A experiência diária que reforça uma ideia de
eu faço, ajo e desejo conforme a minha própria vontade e de livre-arbítrio, a inteligência artificial, ela nos desafia a pensar onde está o eu, se ele é livre e se ele realmente existe. Ela se afasta do racionalismo e se aproxima onde? Da psicanálise e da filosofia desconstrutivista. O sujeito psicanalista, ele descende do inconsciente. O sujeito da filosofia desconstrutivista da linguagem. E o sujeito computacional, e talvez dissolvido, na ideia de um programa. Então, a experiência de criação de uma inteligência artificial, o que ela faz? Ela empurra, né? Ela impele o engenheiro a um processo de quê? De autoanálise, no sentido de entender o que se sabe e como chega às conclusões que se tem sobre determinado conhecimento. Então, nós sabemos o que está na psicanálise, aquilo que está escrito. Mas e daqui para frente? Como é que vai ser com todas essas mudanças? Esse sujeito, né? Esse novo sujeito que se comunica com uma máquina, né? Que interage com uma máquina. Então, no campo da inteligência artificial, existe uma área chamada de comportamento de máquinas, que visa estudar as máquinas, não só como performance, mas sim o seu comportamento como agente, que interagem com quem? Com o ambiente. Então, o comportamento aqui, ele é tratado de forma empírica, e suas propriedades se aproximam de quê? Da ideia biológica, sendo moldadas por quem? Pelo ambiente. O ambiente muda, o sujeito também tem que mudar. Ele tem que acompanhar a evolução. Então, o contexto é importante para a explicação e para a criação de um algoritmo que precisa ser estudado junto com o ambiente social, que é onde ele opera. Então, as diversas áreas de estudo da inteligência artificial alertam para consequências não intencionais que agentes artificiais podem exibir. Então, é algo que a gente pensa que é bom, mas existe um alerta. Cuidado! Para onde que a gente está indo? O que que a gente vai encontrar? Entender, por exemplo, como métodos e conceitos psicanalíticos podem ser aplicados no estudo do comportamento de máquinas. Possibilita melhoria na área da interação entre as máquinas e o ambiente, principalmente com os seres humanos. Então, para que nós possamos entender a interação entre homens, humanos e máquinas, utiliza-se o quê? A teoria de um algoritmo inconsciente, que é diferente de atribuir uma consciência a uma inteligência artificial. Então, essa noção de inconsciente e da noção freudiana, com a interpretação, por exemplo, de Lacan, de inconsciente como uma linguagem, sendo, portanto, a interação entre as máquinas e o humano, mediada, né, por uma linguagem específica de ambos, ou seja, dos dois lados. E aí, quando a gente pensa de uma forma psicanalítica, uma parte da inteligência artificial, ela seria o quê? Ela seria executora, a que regula e interage com o externo. Enquanto outra parte, ela seria gerente de recursos. Então, algumas áreas da ciência sobre inteligência artificial têm foco somente a parte executiva, sendo a mesma responsável por gerir o quê?
seus conteúdos internos ou recursos, né? E assimilar as respostas externas com sua matriz interna. Então, essa descentralização da mente humana, pensada por Freud, contribui para o aprimoramento de quê? De programas complexos. Então, o homem precisa pensar, ele precisa racionalizar, ele precisa interagir para quê? Para que haja um aprimoramento nesses programas que já se tem. Então, é necessário realizar, hoje, maiores estudos na criação de um algoritmo inconsciente, levando em consideração, né, a noção de projeção de identidade por parte do criador, né, da inteligência artificial. Na literatura que eu pesquisei, pouca coisa a gente encontra sobre a relação entre psicanálise e neurociência, né? Psicanálise e inteligência artificial, corrigindo, né? E as discussões apontadas nessa pequena parte que eu fiz demonstram que explorar essa área pode trazer inúmeros benefícios para o avanço das inteligências mais complexas e mais autônomas. Então, hoje a gente sabe que os grandes centros de pesquisas utilizam a inteligência artificial até para pesquisa. O inconsciente existe ou não existe? Aonde ele está? Em que área do cérebro ele se encontra? Então, a gente tem essas pesquisas que já estão sendo feitas. E isso foi tudo graças à inteligência artificial. E esse foi só um recorte, né, de todo o material que eu vou estar apresentando lá. Olha só, não, realmente, eu já estava aqui esperando, né? Então, vai ser com certeza uma palestra incrível, né? A Lúcia vai estar conosco, é presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo, então vai estar lá com esse tema no congresso. Então, pessoal, nesse momento, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem aí alguma dúvida quanto ao que a Lúcia colocou aqui para nós agora, podem colocar aqui nos comentários que a gente vai estar passando para ela. Mas tu sabe, Lúcia, que eu fiquei pensando, conforme tu foi falando, o quanto realmente, com a chegada da pandemia, teve que ter praticamente se obrigou, né, a avançar ainda mais rápido, que estava indo bem lento. Então, muitas pessoas, Sim. Não, ainda não. O próprio Instituto aqui do Rio Grande do Sul era todo presencial. Aí, com a chegada da pandemia, tem que migrar para o online, porque era a única forma das aulas não pararem. Então, o quanto houve esse avanço do próprio atendimento online, né? Que ainda era bem raro, assim. Tinha os que se aventuravam, mas ainda não tinha essa abertura que temos hoje em dia, então, essa possibilidade dos atendimentos online, né? E, enfim. Sim, sim. Antes da pandemia, eu atendia online. Mas eu tinha, assim, no universo digamos, de 10 pessoas, eu tinha 1, 2 pessoas online. 80%, 90% dos meus pacientes hoje eram presenciais. No período da pandemia, como ninguém podia sair de casa, inclusive eu também não podia sair, os pacientes também não, os meus pacientes ficaram 100% online, né? E eu confesso para você que eu nunca tinha atendido online, a não ser pelo celular. Agora, no computador, eu não atendia. No período da pandemia, houve uma mudança, porque eu tive que contratar, né, o Meet, muita gente teve que contratar né, outras plataformas, né? E aquele universo que eu tinha, que era restrito à Vitória, né? E às vezes até um município mais perto, porque eu atendia em Colatina também, eu tinha um consultório em Vitória e outro em Colatina, mas eu ia lá em Colatina atender.
no período da pandemia, restringiu a eu ficar em Vitória, e muitos pacientes de Colatina eu passei a atender online. Então, o universo de pacientes, ele continuou praticamente online durante o período da pandemia, né? E esse universo de pacientes meus aumentou. Ele passa do restrito ao Vitória, restrito ao Espírito Santo, ele amplia para o Brasil todo e amplia também para o exterior. E isso vem com a pandemia e só foi possível por causa da inteligência artificial, né? Por causa dessa demanda que já existia, mas que nós, psicanalistas, tínhamos resistência em utilizar esses equipamentos e materiais que já estavam prontos e preparados para utilizar, mas a gente não utilizava. Então, hoje, eu tenho paciente no Vitória, no Espírito Santo, tem no Brasil, tem em Roraima, tem em Teresina, tem em São Paulo, Brasília, Salvador, e foi, né, jogando. E no exterior, eu tenho Estados Unidos, Itália, Holanda, Portugal, né, França, tenho pacientes, assim, fora das fronteiras. Então, o que aconteceu foi que nós tínhamos uma concentração em um determinado lugar, esse universo, ele ampliou e deu a possibilidade da gente atravessar fronteiras, né, que antes a gente não tinha. Não que esses equipamentos não existiam, eles existiam, né? Essas possibilidades existiam, mas a gente não usava. A gente tinha realmente uma resistência. E foi por causa da pandemia que a gente teve que aprender, né? Aprender de uma hora para outra. É diferente dessa meninada que está nascendo agora, né? Quem nasceu de uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, já nasceu com o celular na mão, né? E hoje não tem tanta dificuldade. Mas hoje a gente tem que aprender, né? Vamos aprender. É bem assim. É isso aí. Vamos se superando aí e vai avançando muito rápido também, né? Então a gente tem que ir e também se aperfeiçoando nessa área que cada vez só cresce cada vez mais, né? E a Nájila colocou aqui uma pergunta. Como podemos pensar no impacto da inteligência artificial na subjetividade humana? Como pensar na existência nessa geração que está imersa no mundo virtual? Então, né, Nájila fez uma pergunta ótima, excelente, né? Essa geração nova que já nasceu com o celular na mão, já nasceu com o computador na frente, hoje eles estão vivendo mais no virtual, né, do que no mundo real. E isso também é um perigo. É aquilo que eu coloquei ali, né? O que pode acontecer? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, hoje, nós estamos recebendo tanto adultos, mas muito mais crianças, mas adultos também, que vivem mais no mundo virtual do que no mundo presencial, no mundo real, né? E o que está acontecendo? Quando a gente tira, por exemplo, o celular de uma criança, praticamente eles estão entrando em pânico. Ao entrar em contato com a realidade, eles não estão sabendo interagir com o mundo real. E isso é um perigo muito grande que nós estamos enfrentando, né? Está vindo com as crianças, mas está vindo para os adultos também. Os adultos, a família praticamente não se comunica. Muitos almoçam e jantam com o celular na mão. E isso é uma coisa perigosa, né? É algo que não é bom, né? Então, a inteligência artificial, ela tem o seu lado bom, mas também tem esse lado, né, que a gente está perdendo, que é da interação das crianças, interação das famílias, interação dos amigos, né? Muitas vezes a gente vai no restaurante e as pessoas estão todas com o celular na mão. Então, assim, é uma coisa que nós estamos vivendo no limite, né? O real e o virtual, ele está muito próximo. Então, as pessoas, quando um coloca alguma coisa na internet,
você pode analisar que um monte de gente responde imediatamente, sem analisar os fatos. E isso é uma coisa assim muito perigosa. Então a gente costuma dizer assim, a internet ela julga e condena, né? Então é algo assim, que é uma coisa muito séria, que tem que se pensar que, né, o que vai se fazer com isso. Tem muitas coisas que estão vindo que ainda não tem legislação, não tem ordem sobre isso, então tem que se pensar nisso também. Tá? Nessas crianças que estão vivendo mais no mundo virtual, né? As escolas estão tendo muita dificuldade com essas crianças também. Tá? Nossa, com certeza, né? Eu acho que é algo que a gente consegue perceber. Bem como tu disse, se tu vai num restaurante e tu presta atenção, tu para um pouquinho para observar ao redor, né? Tu vê geralmente a criança já ali no telefone, desde muito bebezinha, assim, praticamente já tendo ali a tela, então, a todo momento, né? Então, quanto veremos ainda esse impacto ainda maior, né? O que a gente já vê hoje, mas mais para frente, o quão a gente vai ter essa realmente, né? Qual é esse novo mundo aí? Como que eles vão sair desse mundo digital? Porque até eu estava olhando, esses dias eu estava vendo uma série e aí o terapeuta era um avatar, então ele era um cachorro. E Uhum. aí, por trás do cachorro era o terapeuta. Então a pessoa fazia a sua terapia com um cachorro, né? E não isso. E a gente está tendo, né, esse aprofundamento, eu vou muito fazer um pouco bem maior lá na minha palestra, por exemplo, relações emocionais com máquinas, né, isso está vindo, inclusive tem um filme que se chama Ela, né, ele trata da inteligência artificial e do relacionamento de uma pessoa com a inteligência artificial, né? Mas tem outros filmes também que são indicados, então já começam a trabalhar essa demanda que está vindo aí e o que fazer, né? Se de repente tudo isso parar. Né? Tem um outro filme também que eu agora nesse momento não estou lembrando o nome. Ele trata de uma situação em que parou tudo, né? Aí o que acontece? Aqueles carros que andam sozinhos, eles acabam chocando um com o outro, ninguém sabe o que está acontecendo no mundo, porque o telefone não funciona, a televisão não funciona, nada funciona, e aí vira um caos total. Né? Pode acontecer isso? Pode. Né? Então, são coisas que o cinema, o próprio cinema, já está trazendo essa demanda para nós. Né? Então, as pessoas estão com dificuldade de estabelecer relações de afeto e amor com seres humanos e preferem ter relações de afeto e amor com uma máquina, e essa interação já existe. Né? Então, a gente não está vivendo muito fora dessa realidade, ela é comum. Né? Então, assim, e aí, como é que a psicanálise vai lidar com essas questões? Né? E tem outras questões também que vão acabar chegando para nós, né? E que a gente vai ter que também aprender a trabalhar com isso. Como é que é trabalhar com isso? Ao mesmo tempo que o avanço da tecnologia nessa parte da internet nos aproximou. Então, hoje a gente está aqui conversando, fazendo uma live, entrando os próprios atendimentos, né? Brasil, Sim. exterior. Mas, ao mesmo tempo, isso que nos aproximou afastou de certas pessoas crianças Sim. que brincavam com o vizinho no prédio, enfim, podiam ali viver algo mais lúdico, jogar bola, brincadeiras, enfim, de todas tantas aí, subir na árvore. Hoje em dia, esses dias até eu vi um recorte das crianças, o que mudou. Umas crianças tomando banho de mangueira, de chuva, Sim. e aí outra criança sentada no sofá da sala com capuz e com o telefone assistindo algo no celular. Então essa é, né, uma realidade nossa de hoje também, né?
que nos É uma aproximou realidade e que, de muito, certa muito forma, também séria. afastou. Eu tenho uma adolescente que eu atendi e ela vivia tanto com o celular na mão, vivendo tão no mundo virtual, e o pai e a mãe queriam tirar ela daquele mundo virtual. Quando o pai e a mãe tiram aquele celular e guardam e escondem, quando ela se vê diante do mundo real, o que que acontece? Ela agride o pai e a mãe, porque ela não sabe interagir com as pessoas mais. Ela grita, ela surta, mas surta mesmo. Né? Então, assim, essa realidade virtual é como se ele fosse um mundo paralelo. Né? Tem tribunal que julga, condena, né? Destrói a vida das pessoas. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, que a gente também tem que tomar cuidado com isso. Né? Mas, assim, em parte, ela é muito boa, né? Mas Sim. só que a gente tem que ter os cuidados, tá? Então, nessa palestra que eu vou fazer no congresso, no segundo congresso internacional, eu vou ampliar muito mais, né, este conhecimento, trazer muito mais informações. Como essa live é só uma, né, como diz o outro, um petisco, né? Só um petisquinho. Só um petiscozinho para vocês saberem como é que vai ser a festa lá no Rio Grande do Sul, gente. Como vai ser o segundo Congresso Internacional. É só uma pontinha do doce, né? Para vocês terem esse conhecimento. Então, a gente aí, né, com esse tema do congresso, são as novas demandas da clínica psicanalítica, que vem, esse é um tema mais atual impossível, né? Então, quanto também, né, a gente poder, Lúcia, frisar o pessoal a submeter os seus trabalhos, as suas produções científicas, Sim. até o dia 7 de junho, estaremos aí recebendo os trabalhos. Então, se você tem alguma dúvida, ali no site também tem a possibilidade de estar vendo direitinho como faz para submeter. Se também quiser entrar em contato conosco via WhatsApp, a gente vai estar tirando todas as dúvidas. Então, vamos aí ampliar ainda mais. Olha só, a Nájila aqui conosco, né, Nájila? Aqui na outra live estava com a doutora Cássia. Isso. Então, ela nos coloca: compartilhem seus conhecimentos, envie seu Isso, trabalho. envie os trabalhos, porque os trabalhos de pesquisa, eles são muito, muito importantes, né? A gente sabe, Laís, que hoje o Rio Grande do Sul está passando uma situação muito difícil, né? Mas lá onde vai ser o congresso, né, o hotel, está tudo tranquilo, nada foi afetado, né? Não, não. Já está, já aqui o hotel está tranquilo, a cidade também já está conseguindo, já está se reerguendo, as pessoas já estão voltando para suas casas, as estradas já está Que tendo ali maravilha. acesso, né? A gente ainda está com a capital em um sofrimento muito grande, mas estamos aí, o povo se unindo, né? Não só o povo Com gaúcho, mas o povo certeza. brasileiro num todo, lutando junto aí. É um grande exemplo de solidariedade, né? No Brasil todo, isso é tão bonito, é tão lindo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Nós vamos lá fazer o nosso congresso, segundo a doutora Carla, doutor Salésio, essa turma aí animada do Rio Grande do Sul, que não deixa a peteca sair, né? Cair. Aqui no Espírito Santo nós temos uma turma boa que está indo, tá? Como dizem os meninos aqui, uma galera super animada. O pessoal do sindicato, a diretoria do sindicato está toda animada, os alunos da escola freudiana, está todo mundo animado para ir no congresso, segundo Congresso Internacional. E nós estaremos aqui, somos empolgadíssimos para aguardando a chegada de todos vocês, né? Vai ser incrível ter cada um aqui conosco no nosso estado, que é tão especial. E ano passado a gente teve a oportunidade de ir a São Paulo, esse ano aqui no Rio Grande do Sul. Então vamos, os sindicatos se unem, né? Para que possa acontecer aí todo o segundo congresso. Isso, esse ano vai ser
no Rio Grande do Sul, 2025 vai ser aqui no Espírito Santo, e é assim que a gente vai trabalhando. Então, assim, unindo força, vai dar tudo certo. Estamos super Isso. animados. Sindicato do Rio Grande do Sul, Sindicato de Brasília, Sindicato do Espírito Santo, Sindicato, né, de São Paulo, com a doutora Araceli, doutora Carla, doutor Flávio, né? A gente está assim, nós somos muito animados mesmo, tá? Para a gente ir lá no Congresso. Então, pessoal, antes de encerrarmos aqui esse encontro maravilhoso, essa live maravilhosa, esse pequeno pedacinho do que nos aguarda em outubro, de 24 a 26, lembrando que até o dia 31 agora, ainda temos pouquíssimos dias, estaremos com o primeiro lote promocional. Então, as inscrições são Sim, feitas sim. direto lá no site. Caso você ainda não tenha feito, acesse, o site está aqui, ó, fixado o comentário, congressodepsicanalisers.com.br. E qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato conosco. Isso, gente. Lúcia, querida, muito Ai, obrigada. Foi obrigada. Eu que maravilhoso estar aqui agradeço. essa noite contigo. Então, nos encontraremos com esse tema. Teremos ainda, garanto que muito que te perguntar, muitas dúvidas para tirar. Então, em outubro, estaremos todos juntos em Santa Maria. Mas o congresso será híbrido. Então, para quem não conseguir vir Isso, presencial, pode se inscrever também de forma online. com certeza. Vai ser online e presencial. Vamos lá, gente, todo mundo. Vamos para esse congresso maravilhoso, que vai ser excelente. Não esqueçam, gente, de enviar os trabalhos, tá? Participar enviando os trabalhos, porque isso é muito importante para o conhecimento científico da psicanálise, tá bom? Isso aí. Lúcia, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É sempre um prazer atender a demanda dos nossos amigos. Um beijo a todos, uma boa noite e nos encontramos na próxima live. Em breve estaremos divulgando aqui no perfil, tá bom? Beijo, Beijo. querida. Tchau, tchau. Beijo Tchau, para todo mundo. tchau. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.